Olá, meu nome é Isabelle, eu sou bibliotecária e psicóloga e nesse canal a gente fala sobre o desenvolvimento pessoal e profissional do bibliotecário. Hoje a gente vai falar sobre entrevista de emprego. Tem muitos bibliotecários que se formam ou que já estão formados há algum tempo e não conseguem se colocar no mercado. Alguns já participaram de vários processos seletivos e não são contratados e não conseguem entender, não conseguem visualizar o que é que está impedindo essa contratação. Então hoje a gente vai tratar nesse vídeo aqui de alguns pontos a serem observados quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, visando aí uma contratação, né? Visando que a gente saia bem num futuro processo, tá bom? A gente vai dividir a entrevista em 3 momentos. Esse vídeo a gente vai dividir em 3 momentos. Antes da entrevista, durante a entrevista e depois da entrevista. Então, antes da entrevista, é interessante que você se prepare, tá? Para esse momento. Não vai chegar lá caindo de paraquedas para a entrevista. Se prepara, coloque energia e esforço nisso. Como? Primeira coisa, você vai pensar com antecedência a roupa com que você vai para essa entrevista. Então, não escolha aí uma roupa que vai falar mal de você. Que a sua roupa fale bem de você. Então, para as mulheres é muito óbvio, não ir de decote, não ir de saia muito curta, calça muito justa, barriga de fora. Para os homens, não ir de bermuda, boné, nada que seja muito informal, tá? Mas procure antes conhecer a empresa. E esse é um segundo ponto muito importante que muita gente não faz. Você tem que conhecer empresas, mostrar interessado pela empresa. Então, muito antes da entrevista acontecer, você vai entrar no site da empresa, vai ver sobre o que é, vai entender a estrutura organizacional dela, onde que a área que você vai se candidatar para trabalhar se encaixa nessa estrutura organizacional, para você ter um melhor entendimento de como aquilo funciona, de como que você vai atuar ali, sabe? Onde você vai se encaixar naquele lugar, conheça os valores para ver se eles estão de acordo com os seus próprios valores, conheça a missão da empresa, mostra que isso quando você fala sobre isso na entrevista, mostra que você está interessado de verdade. Então pesquise o site deles, as redes sociais deles, busca no Reclame Aqui, para ver o que as pessoas reclamam daquele lugar, e se reclamam, né? E sobre o que reclamam. Procure todo tipo de informação que você puder. Se for uma biblioteca, já pesquisa qual sistema que eles usam, né? Se é o Pérgamo, se é a Sofia, se é não sei o que lá. Já pesquisa sobre esse sistema se você não conhecê-lo, tudo bem? Então, assim, é se preocupar com essa entrevista. Se for uma entrevista online, gente, se preocupa com o contexto. Se preocupa em garantir que você está num lugar iluminado, silencioso, que a pessoa vai te ouvir bem, tenha uma boa conexão de internet. Se preocupa em se vestir bem, se maqueia se você é mulher, se prepara, mostra que você se esforçou para aquilo. E não que você estava ali, deixa eu ali participar de uma entrevista. Você tem que mostrar que você está interessado, que você se esforçou. Né? A gente gosta de ver quando as pessoas se esforçam para alguma coisa pra gente. Então, se eu tô no papel de recrutador e eu tô vendo que o candidato se esforçou para aquele momento, com certeza eu vou valorizar esse esforço. Eu vou reconhecer e vou valorizar esse esforço. Mas isso não é tudo, tá? Isso é assim, é o que seria o básico, porque às vezes a pessoa não vai reparar que você tá tão bem vestida, que você tá maquiada. Mas se você for mal vestida, ela vai reparar. E isso vai ser um ponto negativo a seu respeito. E aí você tem que chegar uns 10, 15 minutos antes da entrevista. Se for possível, dependendo do lugar, você consegue até visitar dias antes. Dá uma olhada, vê como é que é o lugar, o que tem ali, o que você pode visitar. Se for uma biblioteca que você já puder visitar, conhecer antes, melhor ainda, sabe por quê? Porque quando você chegar na entrevista, e aí a gente já tá partindo pro durante, quando você chegar na entrevista, é muito bacana se você conseguir elogiar alguma coisa pro recrutador. Então você falar assim, olha, inclusive eu vi aqui que vocês têm uma rampa de acessibilidade, achei isso muito bacana, eu valorizo isso daí. Que seja um elogio sincero, tá, gente? Eu não tô falando pra você mentir, não. Que seja um elogio sincero. Então, quanto mais você conseguir observar antes
E aí você se programa para visitar antes ou para chegar um pouquinho antes. Não chega também muito antes, não, porque você pode criar ali um constrangimento, um problema, porque eles não têm onde alocar você e tudo mais. Mas se você conseguir chegar de 10 a 15 minutos antes e reparar o lugar e conseguir achar algo verdadeiro a ser elogiado, isso é muito bom, tá? Também conta pontos. Assim, gente, a gente tem que entender que o recrutador, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Então, assim, da mesma forma que eu, você, estamos ali tomados por emoções na hora de uma entrevista, o recrutador também tá. Então, você pode ganhar a simpatia dele de alguma forma ou de outra. As pessoas, a gente não deveria, né, agir com base nas emoções, mas todos nós agimos. Eu, você, o recrutador e todo mundo age com base nas emoções. Então, se você chega e consegue ganhar simpatia, isso não é errado, tá? Você torna a pessoa mais aberta a te ouvir. Isso você já facilita o seu caminho. É claro que você precisa ter conteúdo, você precisa ter conhecimento, experiência, se for o caso que eles pedirem. Você precisa ser verdadeiro. Mas ganhar a simpatia do recrutador de forma intencional não é errado e pode te ajudar muito no processo de contratação. Lembra que você está sendo avaliado o tempo inteiro. Então, mesmo se você chegar nesses 10, 15 minutinhos e alguém ficar ali batendo papo com você na recepção, algum lugar assim, alguém da empresa, você já está sendo avaliado. Então, muito cuidado com o que você vai falar, tá bom? Outra coisa a ser observada antes da contratação, da entrevista, é que hoje as redes sociais fazem parte da nossa vida. Então, as pessoas vão olhar as suas redes sociais. Por isso, cuidado com o que você vai postar. Tá? Uma rede social em que você só posta festa, bebida, churrasco e não sei o que lá, isso não é legal, ok? Então, mas é a minha vida particular. Sim, mas você é uma pessoa só. E as empresas vão olhar sim o que você está fazendo. E é direito delas não te contratar se elas acharem que aquele seu estilo de vida não combina com os valores da empresa, tá bom? Bom, durante a entrevista, então é interessante você chegar elogiando alguma coisa, desde que seja sincero. Jamais, em hipótese alguma, fale mal do seu antigo ou atual emprego. Jamais, em hipótese alguma, fale mal do seu antigo ou atual gestor, tá? Seu chefe. Primeiro porque isso é feio, é deselegante. Eles vão achar, poxa, se ele fala mal de onde ele tá agora, ele vai falar mal da gente depois. Segundo, a biblioteconomia é um mundo muito pequeno. Então, pode ser que quem tá te entrevistando conhece o seu chefe e vai falar isso, e aí gera fofoca e gera... É altamente deselegante, não faça isso em hipótese alguma. Se te perguntarem por que você saiu, por que você quer sair, diga simplesmente que os valores não estão mais de acordo, que você gostaria de buscar novas oportunidades, novas experiências, viver coisas novas, tá? Mas jamais fale mal. Muito cuidado com a sua comunicação. Então, não evite gírias, não fale palavrões, não fale expressões ruins, vícios de linguagem, se atente bastante. Eu mesma tenho esse vício de ficar falando toda hora, tá bom, e eu tenho que parar com isso. Isso atrapalha e faz com que as pessoas desviem o foco do que você tá falando realmente. Passe confiança olhando nos olhos da pessoa, gente. Tem gente que você vai conversar e a pessoa só fica olhando pra baixo. Pior, né? Às vezes fica no telefone. Jamais faça isso. Não pegue no seu telefone. Coloque ele no modo avião. Coloque tudo no silencioso. Desative qualquer alarme. Não deixe esse telefone tocar durante uma entrevista de emprego, tá? Mostra que você está presente ali. Então, você não dá atenção para o seu telefone, você não dá atenção para outras coisas, você não está disperso, você pratica a escutativa. Preste muita atenção no que o entrevistador está te perguntando e responda o que ele está te perguntando. Não fuja do assunto, ok? Caso você consiga pensar assim, em algumas objeções que eles possam ter na sua contratação, então, por exemplo, você mora muito longe da empresa ou você não tem alguma habilidade que eles pedem,
você pode pensar antes o que você pode falar para quebrar essa objeção. Então, por exemplo, vocês devem ter visto aí no meu currículo que eu moro muito longe, mas não se preocupem que eu já estou trabalhando numa logística para estar aqui sempre, todo dia, pontualmente às 8 da manhã. Eu não vou me atrasar, não precisam se preocupar com isso. Vocês devem estar vendo aí no meu currículo que eu não tenho o inglês fluente que vocês pedem, mas eu já estou estudando, tô com um professor X, eu tô fazendo o curso Y, estou me esforçando para chegar no nível de fluência que vocês precisam, tá? Isso é muito legal. Uma outra coisa também que eu aprendi com uma professora na UFMG, lá no ano que eu entrei, 2006, e aí ela falava assim, você nunca fala que você não sabe uma coisa, a professora Marlene Matos, você nunca fala que você não sabe alguma coisa, você sempre fala assim, me dê uma semana e eu aprendo, me dê um mês, não sei que habilidade que eles vão te pedir, quanto tempo de esforço você vai precisar, mas nunca fala, eu não sei, você sabe mexer no Pérgamo? Não sei. Você nunca faça isso, tá bom? Você fala, não sei, mas me dê uma semana, um mês, ou eu já estou em contato com um colega que formou comigo que tem esse conhecimento e ele vai me ajudar. Dá sempre alguma resposta a mais para mostrar o interesse, gente. A gente tem que mostrar que a gente está muito interessado. Se perguntarem pretensão salarial, aí você já não mostra assim, aí você tem que tomar cuidado, na verdade, para não mostrar um desespero, para que esse interesse não vire um desespero. Então, se perguntarem sobre pretensão salarial, não tenha medo de falar, porque não é um tabu, dinheiro não é um tabu, ok? O recrutador, ele fala sobre salário o tempo inteiro. Ele fala com você, ele fala com outros candidatos, ele fala com quem já está na empresa. O pessoal de RH está acostumado a lidar, então não é um problema falar sobre dinheiro. Só que você não pode parecer desesperado. Sabe por quê? Porque eles vão pensar assim que se outra empresa, se eles te contratarem e uma outra empresa te oferecer R$100 a mais, você vai, porque você tá só pelo dinheiro. Então se mostra interessado naquilo que só aquele lugar pode te oferecer. Se mostra interessado na missão deles, nos valores deles, tá bom? Aí toda hora eu falo tá bom, gente, tem que tomar cuidado com isso daí. E aí você vai, para falar de pretensão salarial, você vai pesquisar quanto esse cargo, essa função costuma pagar no mercado de trabalho. E aí você pode falar para eles, olha, a minha pretensão, levando em consideração o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, o que eu vou agregar para a instituição, eu fico entre X e Y. Só que você pode falar assim, mas eu estou aberto para negociação. Se vocês tiverem que oferecer menos do que isso, eu entendo a área da educação, da cultura, sei lá, se é uma universidade ou o que for, eu entendo que essa área é muito desvalorizada no nosso país, não sei o que lá. Eu estou aberto a aceitar menos do que essa minha pretensão, desde que eu tenha chances de crescer aqui dentro. É uma forma de você colocar a sua pretensão, mas não fechá-la a ponto deles falarem assim, a gente não pode pagar, então dispensa essa pessoa, tá? Você demonstra, e ao mesmo tempo você demonstra que você quer crescer, que você quer evoluir na sua carreira. Deixa claro, então, por que você quer trabalhar lá, que não seja só pelo dinheiro, e sim o porquê em termos de valores, de missão, por que aquilo faz sentido no seu momento de vida atual. Quando perguntarem no final da entrevista, você tem alguma pergunta? Jamais fala não. Ou jamais pergunte, tem férias, tem home office, tem... Muitas vezes as pessoas só perguntam sobre os benefícios. Você vai se destacar se você perguntar além disso. Então, o que seria esse além? Se você se mostrar, de novo, se você se mostrar interessado. Então, você vai perguntar assim, essa é uma pergunta muito interessante. Qual o perfil que vocês têm para essa vaga? Isso, gente, pode ser que nessa vaga você não se enquadre, mas você já começa a delinear na sua cabeça um perfil que é valorizado pelas empresas e isso pode te ajudar futuramente em outras entrevistas. Então, perguntar qual perfil vocês buscam é muito bacana. O que mais você pode perguntar?
qual o planejamento, quais os planos de crescimento, ou sei lá o que, quais as estratégias que a empresa ou o setor tem para o próximo ano. O que vocês esperam da pessoa para essa vaga? Tem perguntas que você pode fazer que vão mostrar que você está interessado e que podem te dar, sabe assim, conhecimento para as próximas entrevistas, para você trabalhar em si para as próximas entrevistas. Então, quais os planos da empresa, quais os planos do setor, quais os planos para essa função, tudo isso é muito interessante de perguntar. Bom, para finalizar, depois da entrevista, é muito bacana que você envie um e-mail para o recrutador ou para quem, aliás, para ambos, né? Para o recrutador, agradecendo a oportunidade e se colocando à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que tiverem ficado, e também para quem te indicou para a vaga. É muito educado, é muito gentil se agradecer formalmente para quem te indicou para essa vaga, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para quem tá nessa lida aí de buscar uma colocação no mercado, né? Eu sei que é muito difícil, a nossa área não é fácil. Então, para quem tá nessa situação, eu desejo muita boa sorte e comenta aqui nos comentários alguma situação que você já passou, alguma dúvida que eu vou responder, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.